Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 25 de junho de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 39ª reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei complementar que autoriza a instalação de pontos para recarga de veículos elétricos em locais públicos. Comissão de Constituição e Legalidade se reúne pela última vez neste semestre e dá o parecer a 12 projetos de lei. Projeto que institui o Dia Municipal da Batalha de Rima no calendário de Campinas é sancionado e agora é lei. E o quadro Na Ponta do Lápis dá dicas de como economizar em época de dólar alto. Você sabia que cada doação de sangue pode salvar até 4 vidas? É um procedimento simples e seguro. E como estamos no mês do Junho Vermelho, de inverno, quando geralmente os estoques ficam mais baixos, eu aciono a repórter Rúbia de Oliveira, que está no Hemocentro da Unicamp e vai nos contar com as informações de como estão esses estoques. Seja bem-vinda e boa tarde, Rúbia. Boa tarde para você também, Gabriel. Boa tarde a todos. Sim, nós estamos aqui no Hemocentro da Unicamp porque nós vamos falar de doação de sangue. Dia 14, agora último, foi o Dia Mundial da Doação de Sangue. Este mês é o Junho Vermelho, para lembrar você que doar sangue você pode estar salvando vidas. E este mês também, você que vem doar sangue, você é considerado aí um medalhista, né? É isso mesmo. Para falar das doações, para falar da campanha e também como foi este mês, já estamos aí no final do mês de junho, então a gente vai fazer aí um breve balanço para você. Nós convidamos a Kelly Cristina Borges, ela que trabalha aqui no Hemocentro da Unicamp, assistência social, desse espaço que é um espaço considerado como um espaço que salva vidas, né? A gente vai conversar com ela para saber como é que tem sido a doação nesses últimos dias e também como faz você que está em casa e que quer ser um doador. Sabia que é importante demais você ter essas informações para vir para cá? Primeiro, não dói nada. Segundo, está salvando vidas e é maravilhoso essa sensação, não é mesmo? Seja bem-vinda, Kelly. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Jornal da TV Câmara. E a importância de ser um doador. Fala pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Rúbia. É sempre uma alegria ter uma oportunidade, um espaço para falar de um tema tão importante que é a doação de sangue. E como você mesmo colocou, esse mês é um mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação, um tema valiosíssimo, né? Como nós sabemos, são várias as situações que requerem transfusões sanguíneas e é um momento para as pessoas participarem, para a gente comemorar o Dia do Doador, como você colocou, e para incentivar novas doações também. E o mais importante, salvar muitas vidas que dependem dessas doações o tempo todo, a cada minuto. Temos aí uma época do ano em que a doação de sangue é um pouco baixa, né? Nas festas, exemplo, carnaval, final de ano, e agora no outono e a entrada do inverno, já estamos aí no inverno, baixa um pouquinho? Com certeza. A doação de sangue ela é sempre um desafio, né? Infelizmente, é sempre uma luta manter os estoques. Várias ações são realizadas com frequência para que a gente possa incentivar a comunidade, a sociedade a participar, mas é um desafio sim. E especialmente nessas épocas onde nós temos temperaturas baixas, esse desafio aumenta, com certeza. As doações têm uma tendência de queda. Então a gente está sempre pensando no que a gente pode fazer, em ações que a gente pode tomar para lembrar as pessoas do quanto é importante, do quanto salva vidas, né? Lembrando que uma única doação ela beneficia vários pacientes, até 4 pacientes. A doação é algo muito simples, né? Não requer muito tempo. É claro que a gente tem alguns requisitos que a gente vai conversar daqui a pouco, mas acima de tudo é um ato de solidariedade e de responsabilidade compartilhada, porque a gente precisa lembrar que todas as pessoas
pessoas podem precisar, todos podem estar do outro lado necessitando de sangue. Então, é realmente algo que a gente precisa se unir para a gente manter esses estoques estáveis, né, para que a gente possa atender todos esses hospitais que dependem de sangue. E falando em união, esse mês é Junho Vermelho, o mote da campanha é quem doa sangue é medalhista de ouro. Gostaria que você falasse um pouquinho aí dessa campanha que está trazendo pessoas para realizar essa doação. Isso mesmo. Bom, a campanha desse ano, ela faz referência às Olimpíadas, mas é o que a gente acredita, acima de tudo, que quem doa sangue é realmente um campeão, né? Porque acaba doando um pouquinho dessa vida que ele tem em abundância para quem está precisando. Então, nós temos aí uma meta durante o mês. Esse mês, a gente colocou uma meta de 7.000 doações, ainda falta uma quantidade boa, né, para a gente alcançar, mas o pessoal ainda tem aí uma semana para participar dessas doações e a gente dá uma corrida para atingir essa meta e participar, né, com certeza, acima de tudo, participar desse mês do Junho Vermelho, não só desse, dos outros também, é claro, né? Porque a doação, uma das metas da captação de doadores, que é o setor que cuida de toda essa parte de sensibilização, é incentivar novos doadores, mas também fidelizar aqueles que já doam. Então, se você se sente bem, se você já realizou esse gesto, que você continue doando vida, esperança para esses pacientes que precisam. Muito bem, agora para uma avaliação aí desse mês. Você falou que tem uma meta, ainda não alcançou a meta, mas a avaliação que você faz aí das doações desse mês específico, que é o mês Junho Vermelho, que é referência ao Dia Mundial da Doação. Bom, nós estamos precisando de muitas doações, estamos com estoque em estado crítico, em estado de alerta para alguns tipos. Então, assim, nós precisamos de mais doações para que a gente consiga melhorar aí essa situação. Então, é importante que a gente diga também para as pessoas que todos os tipos sanguíneos são importantes, que nós precisamos de todas as doações, de todos os doadores, porque temos pacientes de todos os tipos, né? Então, essa demanda, geralmente, ela acompanha, mas precisamos sim, estamos, né, com todo esse esforço, ainda não atingimos a meta e ainda a gente está precisando que as pessoas olhem um pouquinho para o outro, olhem um pouquinho para esses pacientes que precisam de doações. E venham até o Hemocentro, façam esse gesto de solidariedade e com certeza essa sensação de bem-estar pós-doação compensa, né, todo esse esforço, toda essa dedicação desses heróis aí da campanha. Maravilha. Você falando de sensação de bem-estar, nós vamos acompanhar agora o depoimento de alguns doadores que estão fazendo essa ação hoje aqui no Hemocentro da Unicamp. Acompanhe. Eu vim aqui de livre e espontânea vontade, estava passando aqui, aproveitei com tempo, estava de folga hoje, né? Então aproveitei para passar aqui, mas é muito importante, né? Eu, por exemplo, trabalho muito com segurança de moto. Tive muito acidente por aí e tudo mais, a gente sempre tem alguém precisando. Então é um gesto só para poder esquentar o coração da gente, fazer alguma coisa pro próximo também. Eu acho que é a questão de salvar a vida mesmo, né? Eu acho que a vida é uma coisa tão importante pra gente, para as outras pessoas, independente de quem vai receber esse sangue, né? Então, eu acho que foi isso. É um tempinho que você passa aqui, mas depois, quando termina, qual é a sensação que você sente no seu coração quando você sai daqui? Eu sinto uma gratidão, na realidade, por poder ter isso e doar para alguém que pode estar vivendo como eu, né? Viu só? Não dói nada e, claro, né, salva vidas. E é aquela questão, assim, de você sair daqui com a sensação de dever cumprido. Agora, Kelly, quem é que pode doar? A gente chama as pessoas, né, vem, faz a sua doação, né, vem ser um doador, mas tem aí alguns requisitos, né? Isso mesmo, Rúbia, nós temos vários requisitos e é importante, inclusive, lembrar aqui que nós vamos falar das condições básicas, mas no dia da doação, o doador ele passa pela triagem clínica, que é uma avaliação individual, sigilosa, com várias questões que vão avaliar se esse doador está apto ou não a realizar a doação. E é sempre bom lembrar que essa triagem clínica, ela tem como objetivo garantir que tudo corra bem durante a doação para o doador e também para esse paciente que vai receber o sangue, tá? Então, as condições básicas são estar em boas condições de saúde, apresentar um documento oficial com foto, RG, CNH, peso mínimo de 50 quilos,
Dormir bem à noite, estar descansado, estar bem alimentado também é muito importante, evitando frituras, alimentos gordurosos no dia da doação e na verdade, até 3 horas, né, que antecedem a doação, evitar alimentos gordurosos, mas é importante sempre estar alimentado. E essas seriam as condições básicas, tá? Então, as outras condições no dia da triagem e também no site do Hemocentro Unicamp, os doadores eles podem conferir outras condições também relacionadas a medicamentos, condições, vacinas. Então, a gente divulga o básico, mas vocês podem fazer essa consulta no site também. Maravilha. E datas, dias e horários, né? Eu quero doar, mas eu só tenho um final de semana, só tenho sábado. E aí, como é que está funcionando o horário aqui do Hemocentro? Bom, as doações elas podem ser realizadas nos postos fixos. Nós temos Hemocentro Unicamp, Hospital Estadual de Sumaré, Mário Gatti, Hemonúcleo de Piracicaba, ou nas coletas externas. Para acompanhar o cronograma de coletas externas, o doador ele pode acessar o site do Hemocentro ou também o Instagram, aqui na unidade fixa do Hemocentro, de segunda a sábado, das 7h30 às 15 horas. Mas tem essas outras oportunidades. Muito bem, é importante a gente conscientizar as pessoas, né? E é importante também você se sentir bem ao fazer o bem, né, Kelly? É como a gente sempre diz, né? Faça o bem sem olhar a quem, mesmo sem você conhecer esse paciente, não espere que alguém necessite. Saiba que a gente tem muitos pacientes precisando e você pode fazer a diferença na vida deles. Olha só, tá vendo? Essa é a Kelly Cristina Borges, assistente social de captação, de doadores aqui do Hemocentro da Unicamp. A gente quer agradecer a sua participação, desejamos aí mais e mais doadores e desejamos também mais e mais vidas salvas, viu? Muito obrigada. Obrigada, Rúbia. Obrigada. Espero os doadores aqui. Tá certo. E você que está em casa acompanhando, né, o nosso jornal já sabe, pode vir para cá, pode acessar o site, fazer bem sem olhar a quem, e aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de que você pode sim salvar uma vida. Isso é bom demais. Então não esqueça, viu? Mês Junho Vermelho, conscientização e fazer a doação, realmente você fazer o que você pode para salvar uma vida. Não é isso, Gabriel? Voltamos com você aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Rúbia de Oliveira, pelas informações. Reforço aqui, você que tem entre 16 e 69 anos, pesa mais que 50 quilos, está com boa condição de saúde, procure o Hemocentro e faça a doação, porque tem muitas pessoas que estão precisando. Bom, a gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas, porque a INDEC promoveu ações educativas em várias vias da cidade, que com o objetivo de reduzir os acidentes de trânsito. A nossa equipe acompanhou como foi este trabalho no distrito de Barão Geraldo. Ações educativas da campanha Desacelera, promovida pela INDEC, que começou logo depois do movimento Maio Amarelo, têm sido realizadas em 60 pontos diferentes de Campinas. Respeitar a faixa de pedestre, semáforo e o principal, a vida de vocês, motociclistas, que é a preocupação nossa. Leva um bottom também. Obrigado. Com abordagens de conscientização sobre o excesso de velocidade no trânsito que buscam a redução de acidentes, orientações são passadas a quem está no carro ou na moto. Aqui especificamente na Avenida Albino José Barbosa de Oliveira, esquina com a Avenida Romeu Tortman, próximo ao Balão, na entrada de Barão Geraldo. A campanha Desacelera, o lema dela é não ultrapasse o limite da vida, né? A gente tenta orientar, induzir os condutores a terem comportamentos seguros durante seu deslocamento, principalmente a redução da velocidade, porque a gente sabe que é diretamente proporcional o impacto da lesão, grave ou não, e o vir a óbito ou não em uma colisão, em um atropelamento, a velocidade, né? Então é um fator de risco central para a gente conseguir reduzir o número de lesões e óbitos nas vias urbanas e perimetrais de Campinas. De acordo com dados divulgados pela INDEC, que constam inclusive nos panfletos que estão sendo distribuídos, 159 pessoas, olha só, perderam a vida no trânsito em Campinas em 2023. O que mais chama a atenção é que dessas, 83 eram motociclistas. A abordagem em específico a gente faz conversando com os condutores, né? Principalmente com os condutores de motocicleta, porque eles são um público prioritário, né? O público que mais se acidenta. Metade dos acidentes dos sinistros de trânsito em Campinas, eles vieram a ocorrer com motociclistas, né?
os sinistros com óbito, e mesmo os sinistros com lesões graves, a grande maioria acomete os motociclistas. E é por isso que ele é o nosso público prioritário, é quem a gente está tentando alcançar de todas as maneiras. Com o objetivo de divulgar a importância da paz no trânsito, o agente da INDEC procura conversar com o maior número possível de motociclistas e motoristas. Além disso, a gente está fazendo operações também de fiscalização junto à GM e à Polícia Militar, e também a gente está fazendo uma campanha de comunicação de massa, né? Tentando tanto através de painéis e outdoors alcançar o público, quanto através de spots de rádio e comunicação. O PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, está presente na cidade de Campinas há muitos anos. O projeto, ministrado por policiais voluntários, engloba escolas da rede pública e particular de ensino aqui do município. Promover práticas de valorização à vida, o combate ao uso das drogas e a erradicação da violência são alguns dos objetivos do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, um projeto da Polícia Militar que é inspirado em um modelo que teve origem em 1983 nos Estados Unidos e atualmente é desenvolvido em mais de 58 países. E desde 1994, o PROERD existe no estado de São Paulo, oferecendo atividades educacionais no ambiente escolar. O objetivo da Polícia Militar é prevenção de crimes, é trabalhar de acordo com a prevenção, de forma preventiva. E o PROERD age preventivamente, né? Com o público-alvo sendo crianças, e o objetivo é o instrutor mostrar para essas crianças quais os malefícios que o uso de drogas traz. O uso de drogas, cigarro e álcool. Então, esse é o principal objetivo, é mostrar para as crianças que em fase pré-adolescente, né, quais os malefícios do uso de entorpecentes e álcool. Policiais militares voluntários capacitados pedagogicamente ministram as aulas do PROERD, que são baseadas em um material didático, o Livro do Estudante, que conta com 10 lições que abordam fatos sobre as drogas, noções de cidadania, técnicas para resistir às pressões para o uso de drogas, técnicas de autocontrole para se afastar da violência, promoção da autoestima e também a tomada de decisão. Cada encontro, né, que a gente trabalha 10 lições com encontro semanal. A cada lição nós estaremos ali sempre abordando um vídeo. Esse vídeo ele traz os nossos personagens, que é da mesma faixa etária que eles, né? E sempre os nossos personagens estão envolvidos em alguma situação. Então, a gente vai ter, como vocês já perceberam, né? A gente tem a chegada do instrutor em sala de aula, fazemos a caixinha de perguntas e já faz o vídeo para poder entrar no assunto do dia. Os ensinamentos não saem da mente dos alunos. Conselhos que vão servir para a vida toda. O PROERD ele serve bastante para nos ajudar na educação, né? Eu acho muito importante os ensinamentos que ele passa, né, sobre situações que a gente tem que, como a gente se recorrer, né? Então é muito bom, consegue ajudar bastante na nossa educação e para a vida inteira, né? Que eu vou levar para a vida inteira. A aula da Jéssica, que é muito boa. Eu vou levar sempre para a vida, que tipo assim, que nem sempre que eu vou fazer alguma coisa tem que ser violência, tem que ficar xingando os outros e tudo mais, essas coisas. Ficar longe das drogas e também é importante não fazer bullying com as outras pessoas, porque a gente se arrepende e os outros ficam magoados. Então, com as aulas do PROERD, eu vou evoluindo e eu gostei muito. Foram 3 meses recebendo orientações nas salas de aula pelos policiais militares da 2ª Companhia do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior. E para coroar todo esse trabalho, mais de 500 alunos de 6 escolas estaduais de Campinas se formaram pelo PROERD. Ao final do curso é feita a formatura para a participação das crianças, de todos os professores e principalmente dos pais, para os pais verem o fruto do trabalho que foi feito, né? Eles recebem certificação, medalha, um reconhecimento de todo o trabalho. É a junção do trabalho da polícia com a comunidade, né? Então é uma forma da Polícia Militar se aproximar da comunidade e principalmente fazer um trabalho preventivo com as crianças. O vereador Nelson Osseri, presidente da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas da Câmara de Campinas, falou da importância do PROERD. É um trabalho de formiguinha e hoje nós contamos com essa parceria com o PROERD, que é
o melhor trabalho de prevenção às drogas para as nossas crianças, para os nossos jovens. Isso é um trabalho essencial, não só para formar o cidadão, mas também para formar uma comunidade mais justa, uma comunidade longe desse problema chamado droga. A formatura é um momento de comemoração para as crianças e para os familiares de cada uma, que tem o programa como um apoio na educação dos filhos. Ficar longe das drogas e não resolver as coisas com violência. Isso importou muito para mim. O que eu mais aprendi mesmo foi não resolver as coisas com violência. Isso importou muito para mim, por causa que eu mais resolvi as coisas com violência, brigava, e agora já sou mais de boa, graças aos ensinamentos do ProERD. Eu acredito que é para incentivá-los, né, a ter uma educação melhor, a não usar drogas, né, a se prevenir dos crimes, que tanta coisa ruim está acontecendo, né, hoje em dia. Então eu acredito que isso é muito bom para ajudar eles na educação em todas as áreas. É uma sensação assim de alegria, né? Porque tantos jovens se perdendo nas drogas. Esse projeto é importante para que as crianças saibam o caminho que eles não devem seguir, né? O caminho o bom e o ruim. Então eles já têm que ter o discernimento das coisas. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 39ª reunião ordinária. Dos 21 projetos que estavam na pauta, a Câmara analisou 11. Entre eles, em primeira discussão, os vereadores aprovaram o projeto de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que autoriza a instalação de pontos para recarga de veículos elétricos em locais públicos. Esse projeto ele prevê aí uma parceria público-privado, onde as pessoas ali adquirem uma concessão daquele espaço e utilizem aquele espaço até mesmo para, vamos falar assim, para a gente termos aqui em Campinas outros lugares, mais lugares para esse abastecimento e essa recarga desses carros. E hoje nós temos vários carros rodando e não temos espaço para recarga desses carros. Existem alguns espaços para estar recarregando, mas nós sabemos que nós temos aqui lugares estratégicos próximos que dariam para fazer uma parceria com a prefeitura, estar utilizando, colocar um drive ali para fazer o abastecimento desses carros. Carlinhos Camelô afirma ainda que esta é uma tendência, já que várias construções na cidade já prevêem o local para recarga elétrica nos estacionamentos. A maioria dos prédios hoje que já estão construindo, o pessoal já estão colocando nos próprios prédios lugares para recarga. Então, olha para você ver o crescimento que as pessoas já estão pensando lá na frente. E esse projeto é justamente isso, é que a gente pense no futuro, pense em outras opções para essas pessoas. A matéria agora segue para as comissões de mérito e passará por um segundo turno de votação aqui na Câmara. Os vereadores também aprovaram na noite desta segunda-feira, em definitivo, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025 e também a lei do puxadinho social. A LDO tem como principal finalidade definir as prioridades de investimentos e orientar a elaboração do orçamento de Campinas para o ano que vem. É um passo fundamental que guia e antecede a lei orçamentária anual da cidade para 2025, como explica o vereador Paulo Haddad, que é o líder de governo aqui no Legislativo. Outra proposição aprovada nesta 39ª reunião ordinária e que segue para a sanção é a que cria a Lei do Puxadinho Social. A proposta, que teve unanimidade dos votos, tanto na análise inicial quanto na noite de ontem, institui um programa para a regularização de construções clandestinas /irregulares, especificamente feitas em conjuntos habitacionais ou empreendimentos de interesse social. As proposições agora seguem para a sanção do prefeito para se tornarem leis municipais. Lembrando, você pode assistir na íntegra a 39ª reunião ordinária às mais de 4 horas no youtube.com/TV Câmara Campinas. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo porque a Comissão de Legalidade discutiu os pareceres de 12 projetos e encerrou o semestre legislativo. Propostas com o parecer favorável ficam disponíveis para votação em plenário. 12 itens foram analisados na última reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade deste primeiro semestre, presidida pelo vereador Jorge Schneider. O encontro contou com a participação dos membros, a vereadora Mariana Conte e os vereadores Zé Carlos, Cecílio Santos, Felipe Marquesi e Nelson Osseri.
A proposta de Ossiri, que recebeu parecer favorável do relator, o vereador Carmo Luiz, teve pedido de vistas pelo vereador Cecílio Santos. O projeto institui o programa Escola Cívico-Militar na Rede Municipal de Ensino de Campinas. Que é a população de Campinas, em especial a população de Campinas, regiões que eu circulei aqui, colhendo assinaturas, são favoráveis. Eu posso garantir para vocês que de 80% a 90% da população de Campinas é a favor da escola cívico-militar. Embora a vereadora Mariana Conte já discorreu aqui amplamente e fez o voto, eu entendo que vale a pena a gente ainda dar uma olhada com mais detalhes, e eu farei. Ao final, o presidente da comissão falou da dinâmica dos trabalhos e da atuação do grupo no primeiro semestre. Nós aqui decidimos se ele é legal, se ele é ilegal, através da votação, democracia é isso, e agora vai para a comissão mandar para as pautas. Aí vem para a pauta, para a votação, e o plenário decide pelo seu destino. Foi excelente o trabalho, porque você mede o trabalho da Comissão de Legalidade pelo número de vetos que votam do prefeito. E apenas um veto veio durante um semestre. Então é excelente o trabalho. Nós não deixamos mesmo, procuramos não deixar mesmo passar esses projetos que tornam-se ilegais. Vereador Rodrigo da Farmadic faz requerimento de votos de aplauso à paróquia do distrito do Ouro Verde pela realização de uma festa junina na região. O vereador Rodrigo da Farmadic fez um requerimento de votos de aplausos à paróquia São Geraldo Magela pela realização da tradicional festa junina. São 5 anos que a festividade acontece no pátio da comunidade São Pedro, no Jardim Paraíso de Viracopos, no distrito do Ouro Verde. Esse evento que tem da festa junina aqui da paróquia São Geraldo Magela é muito importante porque é tradicional de muitos anos já. E cada final de semana aqui chega a passar cerca de 10 mil pessoas, que são sábado e domingo, e esse ano são 3 finais de semana. Por isso nós fizemos um requerimento de aplauso à paróquia pelo evento, porque faz parte da tradição da nossa cidade, faz parte da cultura brasileira, porque ressalta a importância do evento cultural, porque inclusive fomenta, porque vem pessoas de outras cidades aqui participar, e nós temos através da Câmara Municipal a capacidade de transpor as barreiras da cidade, né? Chega em outros locais esse requerimento de aplauso e muitas pessoas passam também a conhecer essa festa tão tradicional para a região. As duas moradoras da região, as donas de casa Janete e Lucinéia, não perdem uma festa junina. As comidas típicas, maravilhosas, as comidas típicas, o bingo maravilhoso. Todo ano eu venho, todo ano eu bato martelo aqui. Já tem 5 anos que eu moro aqui em Campinas, sou da Bahia, mas há 5 anos que eu frequento esse bingo. O fato da gente estar ajudando também, é uma certa forma de ajudar, principalmente para quem não frequenta muito a igreja, quem não vai muito nesses encontros, que geralmente é onde ajuda a comunidade, e eles fazem um trabalho muito bonito. O tradicional casamento caipira e a dança da quadrilha são as principais atrações que encantam e garantem a diversão das pessoas que prestigiam o evento junino. Eu tô achando ótimo, é uma atração para o público, para a comunidade, eu tô achando muito legal. É importante porque é uma tradição que vem de anos e anos, né? Eu acho muito importante a gente continuar com essa tradição. A festa conta com a dedicação dos paroquianos da comunidade, que sempre se empenham na organização do evento, como explica Cássio, coordenador da festa junina. É uma festa bem importante, assim, primeiro porque nós conseguimos trazer as pessoas da região do Ouro Verde, nós não temos muitos eventos, né? E uma festa junina a gente acaba trazendo o povo da nossa paróquia e da região do Ouro Verde como um todo. É uma festa que é organizada por toda a paróquia São Geraldo. A paróquia São Geraldo ela é constituída de 6 comunidades. Então nós reunimos o povo das nossas 6 comunidades e aí então ela é realizada com a boa vontade de cada comunidade, cuidando de uma barraca, né? Enfim, a boa vontade do povo, levando alegria também para o povo da nossa região. Para o padre Amauri, a festa é de extrema importância para gerar recursos para a paróquia e para toda a comunidade. A festa junina, ou qualquer outra festa promovida pela paróquia, tem sempre um cunho filantrópico. O desejo é, claro, contribuir com as obras da comunidade. Uma paróquia
como a nossa, Paróquia São Geraldo Magela, tem diversas iniciativas, sejam pastorais, sejam sociais. Nós colaboramos aqui com mais de 100 famílias que recebem alimentos mensais, mas também temos os nossos custos com o trabalho pastoral, as atividades da própria igreja. Então é claro que uma festa dessa, todo o lucro da festa é revertido para o bem da comunidade. A nossa arrecadação financeira, dízimo e coleta, não supre a nossa necessidade. Então uma festa, evidentemente, que nos auxilia muito, muito. Então você resgatando nesses eventos culturais, principalmente a quadrilha, as barracas típicas, as vestimentas, muitos vêm inclusive, né, com roupas de festa junina, é importante para que você resgate e também transmita essa cultura para as novas gerações. A lei do vereador Permínio Monteiro instituindo o Dia Municipal da Batalha de Rima no calendário de Campinas foi sancionada pelo Poder Executivo. O evento é uma tradição do hip-hop e expressa a importância da cultura urbana para a juventude do município e também do país. Por isso, um dos objetivos da lei é divulgar esta prática para a população. O Largo do Pará, por exemplo, é palco de uma das batalhas mais tradicionais, a Batalha do Cálice, com quase 200 edições. A Lei nº 16.583, de 18 de junho de 2024, de autoria do vereador Permínio Monteiro, instituindo o Dia Municipal da Batalha de Rima, foi publicada no Diário Oficial do Município do dia 19 de junho. Falou do Trump e aqui eu trago a ganja. Se fosse eleito do rap seria o laranja. Mas tudo bem, eu conquisto meu espaço. De acordo com a lei, a data entra para o calendário oficial de eventos de Campinas e deve ser celebrada anualmente em 22 de fevereiro. É associada ao hip hop. E o hip hop são músicas que veio do Brooklyn, dos Estados Unidos, e são de periferia, né, em todas as cidades, e que tem a rima dos protestos, que fala das dificuldades do negro, e em todos os sentidos. Então é uma maneira de falar na música tudo o que acontece, né, de represálias contra os negros. Naquela época existia uma visão de marginalidade devido a essas músicas. Porém hoje ela está tendo o apoio do Poder Executivo, do Poder Legislativo. A Batalha de Rima é uma manifestação cultural da juventude. A maior delas é a Batalha do Cálice, chamada assim em referência a esse monumento e que acontece toda sexta-feira à noite aqui no Largo do Pará e está prestes a completar 200 edições. Se vocês amam essa cultura rap de improvisação, grita ele! Não, ele não! Não, essa cultura rap de improvisação, grita ele! Não, ele não! E o dia 22 foi escolhido porque começou lá no dia 22, ali no Largo do Pará. O Dia Municipal da Batalha de Rima tem como objetivos divulgar e estimular a prática da Batalha de Rima, estimular e reunir praticantes e profissionais, como artistas, músicos, produtores culturais e gestores públicos, assim como adeptos, admiradores e a população em geral. Celebrar as culturas urbanas e suas origens históricas, sejam nacionais, regionais ou locais. Fortalecer a importância da cultura urbana e popular para crianças, adolescentes e jovens. Promover e incentivar o desenvolvimento cognitivo e psicomotor e as habilidades poéticas, artísticas e de convívio. E difundir entre a sociedade os benefícios culturais da prática da Batalha de Rima. Durante a data comemorativa, a Prefeitura poderá apoiar a realização de palestras,
oficinas, atividades, workshops e outras ações para disseminar ideias e valores culturais entre adeptos e profissionais ligados às batalhas de rima, à cultura urbana e à cultura hip-hop. O vereador destacou o trabalho no Legislativo para o avanço das batalhas de rima na cidade e o quanto a sanção da lei deve mudar o olhar para este movimento popular. Como vereador, que hoje a gente tem a prerrogativa de ter as emendas impositivas, eu destinei R$80 mil para a curadoria hip-hop, onde eles podem fazer os eventos e dar mais visibilidade, valorizando os cantores locais, valorizando toda a cultura hip-hop, que é a cultura urbana do nosso município e que precisa ser valorizada. Outra batalha importante é a Batalha da Estação, que acontece toda segunda-feira na Estação Cultura, na Sala dos Toninhos, e é organizada somente por mulheres. Também existem batalhas de rima que são conhecidas da Secretaria de Cultura e Turismo nos bairros Jardim Marisa, Vila Padre Anchieta, Osiel e também Monte Cristo. Bom, hora de homenagem aqui no Jornal Câmara Notícia, porque por iniciativa do vereador Nelson Osseri, foi entregue o diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida aos músicos Glória Raimundi e Islan Santos. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas a 50ª reunião solene para a entrega do Diploma de Mérito Cultural Guilherme de Almeida, uma iniciativa do vereador Nelson Osseri para homenagear os músicos Glória Raimundi e Islan Santos. Eu sempre falo da importância, de homenagear em vida, e essas homenagens para pessoas e entidades que tanto contribuem com o nosso município e principalmente com a vida das pessoas. A música é vida. Os homenageados receberam o Diploma de Mérito Cultural Guilherme de Almeida pela contribuição com a cultura no município de Campinas. Este reconhecimento é um marco significativo na minha trajetória e um reflexo de todos os esforços, sacrifícios e momentos de alegria que marcaram minha vida dedicada à música. Este reconhecimento não é apenas meu, mas de todos que me apoiaram ao longo do caminho. Minha família, aqui presente, muito obrigado, os meus mestres, colegas e amigos. Muito obrigado a todos por este momento inesquecível e que a música continue a nos unir e a inspirar hoje e sempre. Hoje, ao lado do meu marido, Islan, encontramos no projeto Raimundi uma maneira de transformar vidas através da música. A nossa profissão nos leva a ambientes musicais diversos, ampliando nosso círculo de contatos, alunos e amigos. Acreditamos que a música tem um poder transformador e estamos comprometidos em compartilhar essa paixão com o maior número de pessoas possível. O nome Raimundi, que é meu sobrenome, representa mais do que a minha raiz. Ele simboliza minha herança cultural e a força de nossas tradições. Receber esta homenagem é um momento de profundo orgulho e motivação para continuar contribuindo para a arte e cultura da nossa cidade, nossa região, e representar o mundo afora. Tanto o Islan quanto a Glória são fundadores de um lindo e importante projeto que tem como objetivo unir a classe artística para movimentar a cena musical em Campinas e região e que abrange um trabalho social e também de ampla educação. A solenidade contou com a apresentação dos músicos homenageados e a participação de amigos e familiares.
Em parceria com a Frente Parlamentar de Combate aos Efeitos da Emergência Climática, presidida pelo vereador Paulo Búfalo, a segunda sessão do Cine Câmara trouxe um debate que envolveu política, sétima arte e meio ambiente. Com duração com 54 minutos, o documentário Antes do Prato, que aborda o tema da agroecologia, foi o filme exibido na edição de junho aqui do Cine Câmara. Um projeto que tem como principal objetivo aproximar a população da Câmara Municipal, além de divulgar as produções nacionais. E também, você sabia que se alimentar é um ato político? Confira só. Antes do Prato percorre 3 regiões do Brasil para contar a história de 4 iniciativas em agroecologia. O acesso a alimentos saudáveis e a preservação da natureza são os temas centrais do documentário. Dirigido por Carol Quintanilha e com produção da Teodora Filmes, o média-metragem conta com o apoio da organização não governamental Greenpeace e distribuição da Taturana Cinema e Impacto Ambiental. Porque é a história da fome oculta, é daquela história de que as pessoas estão consumindo, mas estão consumindo coisas que não nutrem de fato. Da onde está vindo essas coisas? A gente precisa olhar do prato para trás. A exibição da obra contribui com os assuntos debatidos pela Frente Parlamentar de Enfrentamento aos Efeitos da Emergência Climática, presidida pelo vereador Paulo Búfalo. Para o parlamentar, a agroecologia é o caminho para proteger o meio ambiente e, assim, combater as consequências das mudanças no clima. Uma das questões, sem sombra de dúvidas, é a nossa alimentação e a forma que ela é produzida. E dessa maneira nós temos acompanhado vários debates, as produções sobre o tema. Após a sessão, o vereador realizou uma roda de conversa sobre o tema com o diretor de projetos da Taturana Filmes e a coordenadora estadual do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Aqui na Câmara é muito importante porque traz o tema direto para quem está legislando, para poder qualificar o debate, trazer mais informações e poder, sei lá, replicar para outros lugares. Mas as escolas são super importantes também, centros culturais, a gente é aberto para todos os lugares. Não é só comer alimentos, é que tipo de alimento a gente está comendo. E alimentação saudável significa, né, uma alimentação sem agrotóxico, significa uma alimentação que respeita o meio ambiente, que respeita a questão também trabalhista, dos trabalhadores, com relações de trabalho que sejam efetivamente dignas. Criado no final de 2019, o Cine Câmara foi retomado em maio deste ano, após quase 4 anos de pausa por conta da pandemia de Covid-19. De acordo com o coordenador do projeto, que também participou do debate, a ideia é difundir a cultura e a arte, estimular a reflexão e ainda aproximar toda a comunidade do poder legislativo. A ideia do presidente Rossini é exatamente essa, é mostrar à população a importância da Câmara Municipal. Isso já é a segunda sessão que nós estamos fazendo, mas já estamos com programação para o ano todo. A ideia é que fique para sempre. Durante 54 minutos, o filme revela uma potente mobilização social para combater a fome e promover a saúde da população brasileira. São histórias que retratam como a agricultura familiar, de base agroecológica, vem criando pontes entre a cidade e o campo para propor uma revolução em rede, conectada e solidária. São maneiras de ver a agroecologia para mostrar como ela é muito mais diversa e faz a gente refletir sobre como a gente pode implementar, como às vezes existem outras soluções que poucas pessoas estão falando ainda, né? E acho que a gente precisa conhecer para poder se inspirar, não digo nem replicar, mas assim, se inspirar e poder às vezes imaginar coisas novas a partir disso tudo. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a agricultura familiar gera 70% da renda e dos empregos no campo, mesmo ocupando apenas 24% do território brasileiro. É fundamental, né, porque potencializar as produções artísticas,
nacionais, né, e que dialogam também com esses temas, no caso, esse tema da emergência climática, que é muito atual, que nós precisamos mobilizar assim, a comunidade, os poderes públicos, né, e eu acho que a Câmara ela acerta em se envolver nesse processo. A auditora fiscal do trabalho, já aposentada, participou do Cine Câmara e destacou o documentário como uma fonte de aprendizado, lembrando da importância do cuidado com os alimentos e, principalmente, da não utilização de agrotóxicos. Eu achei uma aula, sabe? Eu achei uma coisa que isso aí deve ser divulgado ao máximo, entendeu? Para escolas, para crianças. Eu achei muito bom, muito bem feito, né? E você consegue acompanhar muito bem e aprender. É cultura, é sociedade, é saúde. Comida e livro, você precisa que alguém te oriente, que alguém acenda o seu sol. Para conferir o documentário, acesse antesdoprato.org.br e clique na aba Assista ao filme. Hoje, às 9 horas da noite, a Ponte Preta recebe o Ceará no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca é a 16ª colocada com 12 pontos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. E o Ceará está na 11ª posição com 16 pontos. O técnico Nelsinho Batista tem problemas porque o lateral esquerdo Gabriel Risso, com desgaste, foi poupado, já que domingo tem derby contra o Guarani. O meia Elvis está suspenso pelo 3º cartão amarelo e o atacante Renato voltou para o departamento médico. Provável Ponte Preta para esta noite: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Castro, Sérgio Rafael e Zé Mário, Emerson Santos, Ramon Carvalho e Dodô, e na frente Iago Dias, Matheus Regis e Gé. Jogo complicadíssimo e claro que amanhã a gente conta a história de Ponte Preta e Ceará. E olha só, a disparada do dólar pode acelerar a inflação no Brasil. Por isso, o nosso quadro Na Ponta do Lápis de hoje vai dar dicas de como economizar neste momento. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre a alta do dólar. Em 2024, até aqui, o dólar já registra uma valorização de mais de 10% em relação ao real. Por isso, eu estou aqui com o professor de Economia da Faculdade PUC Campinas, Isaías de Carvalho Borges, que vai passar dicas de como economizar nessa situação com o dólar em alta. Professor, primeiro de tudo, o que significa essa alta do dólar? Vamos lá. O preço do dólar no Brasil, ele depende da entrada e da saída de dólar. Essa entrada e saída de dólar no Brasil depende tanto de fatores externos quanto de fatores internos. Então, quando fica mais atrativo trazer o dólar para o Brasil, você vai ter um fluxo maior de entrada e o preço cai. Quando ocorre o contrário, por algum motivo fica mais atrativo aplicar dólar fora do Brasil, então você tem um fluxo de saída maior e o preço tende a subir, certo? Então, neste momento, com o preço subindo, o que está acontecendo é que o fluxo de saída ele está maior do que o fluxo de entrada. O que significa que, por alguns motivos, para parte dos investidores, aplicar o dólar fora do Brasil está mais atrativo. Então, que fatores são esses que, neste momento, estão deixando o dólar mais atrativo, a aplicação do dólar mais atrativo fora do Brasil? Primeiro, fatores internos. Algumas incertezas em relação, por exemplo, à reforma tributária. Alguma dificuldade do ministro da Economia em colocar na prática as reformas que estão sendo propostas. No cenário externo, eu tenho dois grandes fatores. Um fator são duas guerras neste momento que afeta muitos mercados e também cria risco de aumentar essa guerra e atingir outras economias. Estou falando da guerra da Ucrânia e a guerra no Oriente Médio, Israel e na faixa de Gaza. E outro fator importante externo é a política econômica nos Estados Unidos. A taxa de juros básica dos Estados Unidos é uma variável importante para explicar o preço do dólar. Se a taxa de juros dos Estados Unidos aumenta,
Você tem um fluxo grande de dólar que sai do Brasil e vai para os Estados Unidos para aplicar lá. E se ela cai, ocorre o contrário. Como no momento essa taxa de juros ela está relativamente alta e o mercado tinha uma expectativa que ela fosse cair e ela não caiu, então essa manutenção da taxa de juros americanas relativamente alta é um fator importante neste momento para explicar este aumento no preço do dólar aqui no mercado brasileiro. E professor, o movimento de forte alta do dólar frente à moeda brasileira nas últimas semanas deve continuar pressionando a inflação no país? Sim, o principal efeito hoje do aumento do dólar na economia brasileira é sobre a inflação. Por quê? Grande parte daquilo que é consumido dentro do Brasil tem algum componente importado. Então, por que eu estou falando de componente importado? Porque quando o dólar sobe, tudo que é importado fica mais caro. Sobe junto. Então, mesmo que uma família ela não compre nada importado, porque quando você vai no supermercado você tem produtos nacionais e produtos importados. Então, mesmo uma família que não compra nada de importado, ainda assim ela vai ser afetada, porque aquilo que ela compra produzido no Brasil, aquele produto produzido, fabricado no Brasil, tem algum componente que é importado. Uma matéria-prima. Uma matéria-prima, uma tecnologia. Então, o que acontece? Quando aumenta o dólar, o custo de produzir no Brasil também aumenta. Em algum momento, esse aumento de custo vai ser repassado para o preço ao consumidor. Então, aumento do dólar na economia brasileira tem como principal efeito negativo pressionar a inflação. Sobretudo num contexto em que eu tenho outros elementos que também estão contribuindo para aumentar a inflação. Por exemplo, a crise climática, né? Tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Como o Rio Grande do Sul é um grande produtor de comida, sobretudo arroz, então muito provavelmente isso também vai colaborar para pressionar o aumento da inflação em 2024 e em 2025. Somando esse aumento do dólar, então sim, nós temos hoje, né, uma possibilidade bastante grande de termos uma inflação um pouco acima daquilo que era previsto no início do ano. E a alta do dólar em relação ao real pode afetar desde as coisas mais simples, como o preço do pão do dia a dia, até as coisas mais complexas, como o PIB do Brasil, o mercado financeiro, né, professor? Sim, o pão. Por que afeta o pão? O Brasil importa trigo, certo? Apesar de ter produção interna, mas o Brasil não consegue ser autossuficiente. Então a importação do trigo, o trigo fica mais caro quando o dólar sobe. Quando você pensa na carne, a mesma coisa. O Brasil é um grande produtor de carne, sim, mas o Brasil muitas vezes importa, por exemplo, fertilizante que é utilizado para produzir milho, que é utilizado para produzir a ração, né? Então, você tem esse efeito em cadeia e em algum momento chega naquele produto que é genuinamente nacional. Então, o dólar afeta desde o pão até, por exemplo, o índice Bovespa. Por que o índice Bovespa também ele é afetado pelo dólar? Porque muito desse dólar que está saindo do Brasil, ele estava investido em ações. Então, você sempre vai observar uma relação muito próxima entre mudança no câmbio, por exemplo, e índices como o Bovespa, né? Por que o PIB, você citou o PIB, por que o PIB vai ser afetado? Porque quando o dólar sobe, você ao mesmo tempo encarece as importações, mas também você favorece quem exporta. Então, dependendo do efeito que esse dólar tem sobre as exportações e sobre as importações, você pode ter um efeito positivo no PIB. Por outro lado, quando a inflação sobe, o Banco Central vai ser obrigado a aumentar a taxa de juros para segurar, para controlar essa inflação. Ao aumentar a taxa de juros, você vai afetar negativamente o PIB, né? Então, assim, o câmbio afeta o PIB, mas qual vai ser o efeito exatamente, se vai ser um efeito positivo ou negativo, fica muito difícil de prever, porque você tem o aumento do câmbio, tem tanto efeitos positivos via as exportações, mas também você tem efeito negativo via custo, certo? Então, mas você tem toda a razão. O aumento no preço do dólar em uma economia aberta, o que é uma economia aberta? É uma economia que tem relações com o resto do mundo. É uma economia que não consegue funcionar sem essa relação com o resto do mundo, através de importação, através de exportação e através de fluxo de dinheiro, de capital, investimento de lá de fora que vem para dentro e vice-versa. Então, se você está no cenário que você está conectado com o mundo e a tua relação com o mundo ela é pautada por essa taxa de câmbio, então a mudança nessa taxa de câmbio afeta diretamente todos,
mesmo quem não importa diretamente, mesmo quem não exporta diretamente, é afetado. E professor, e nessa situação é difícil que o consumidor consiga se proteger, já que, como o senhor falou, boa parte dos produtos consumidos no Brasil são importados? Ou tem alguma matéria-prima importada, alguma coisa importada? Então, num cenário de aumento de preços, né, fica muito importante o consumidor pesquisar, porque o efeito do dólar sobre os preços, ele é desigual. Você tem preço que vai subir muito imediatamente, tem preço que vai subir menos e vai demorar um pouco mais para subir. Então, você tem um fenômeno chamado de defasagem. Então, o efeito do dólar nos preços, ele pode, em alguns preços, ser imediato, mas em outros preços ele pode demorar 3, 4 meses para isso chegar lá. Por quê? Muitas vezes o varejo, ele já tem um estoque. Então aquele estoque ele comprou com um preço baixo anteriormente, ele só vai reajustar esse preço quando ele for repor esse estoque, ele vai descobrir que está mais caro. Então, por isso que é importante o consumidor estar sempre fazendo pesquisa, porque mesmo num cenário de aumento no preço do dólar e aumento da inflação, é possível às vezes encontrar produtos que o preço não tenha subido ou muitas vezes subido menos do que a média. Certo? Então isso que é o mais importante nesse cenário. Fazer bastante pesquisa para poder encontrar e identificar esses produtos que não estão sendo afetados imediatamente pelo aumento do dólar. E, professor, quais as principais dicas para se proteger dos dólares? O primeiro é esse que eu acabei de dizer, né? A pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado. O segundo é identificar, principalmente para empresas que compram matéria-primas, né, importadas, por exemplo, que o preço sobe, buscar um substituto nacional. Então, por exemplo, na agricultura brasileira, quando teve a guerra da Ucrânia, em que o preço do fertilizante subiu muito, porque a Ucrânia é uma grande produtora, né, a Ucrânia e Rússia, muitos agricultores buscaram alternativas, buscaram substitutos nacionais ou de outros mercados, de outros países, para tentar se proteger. Então, o mais importante nesse cenário é adotar essa estratégia de se aquilo que você compra ficou muito caro, está comprometendo suas finanças, seja família ou uma empresa, pesquisar no mercado a existência de um substituto, né, mais em conta. E, professor, isso também serve para dona de casa? Sim, serve para dona de casa. Hoje nós vivemos um contexto em que a pesquisa ficou bem mais fácil, que você nem precisa sair de casa muitas vezes para fazer essa pesquisa. No passado você tem que sair de casa, visitar vários supermercados. Isso tinha um custo, os economistas chamavam isso de custo de sola de sapato. Então a inflação gerava esse custo, porque na inflação, quem é mais jovem não se lembra do período que o Brasil vivia a hiperinflação, era comum você, antes de comprar qualquer coisa, você passava em todos os supermercados da cidade para decidir. Hoje você não precisa mais ter esse gasto, porque você tem a internet que facilitou muito as pesquisas, né? E mesmo que muitas vezes você vai encontrar um produto com um preço melhor em outra cidade, mas também o e-commerce facilita essa transação. Então, aquilo que eu disse, a inflação ela é um fenômeno que ocorre de forma desigual, sobretudo num país tão grande quanto o Brasil. Desigual tanto em relação aos produtos, às marcas e os segmentos, e também desigual em relação a regiões. Então, às vezes, você tem uma região que é mais afetada. Então, você pode comprar um produto que, por exemplo, leite, tá? Às vezes o leite sobe mais em São Paulo do que em Minas, ou mais em Minas do que no Paraná. E a internet permite, às vezes, você comprar. Claro que você tem que fazer uma comparação, tem o frete, etc. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, esses cuidados valem, inclusive, para as famílias, sobretudo no contexto de aumento de inflação, mas também de renda um pouco estagnada, né? Então, pensar no orçamento sempre é muito importante. Da questão do orçamento, professor, a família refazer o orçamento nessa questão da inflação alta, evitar comparar algumas coisas, ver o que realmente é necessário. Exatamente. No contexto de inflação, você precisa pensar em prioridades, certo? Então, normalmente você vai cortar aquilo que você julga como supérfluo e priorizar aquilo que é essencial, aquilo que não dá para cortar. E também repensar, por exemplo, a marca, repensar buscar uma alternativa. Por exemplo, quando você tem inflação de carne,
E aí você precisaria pensar como você vai manter o suprimento de proteína. Então, normalmente você troca a carne bovina, que é mais cara, por uma outra proteína, a carne de frango, que é mais barata, e assim vai. Então, a economia brasileira, por ser muito diversificada, ela dá essas opções, né? Opções de você reajustar as suas compras a um novo cenário, a um cenário em que você tem aumento do custo de vida e às vezes a tua renda está estagnada. Certo. E professor, priorizar as compras realizadas em supermercados de atacarejo. O que o senhor acha disso? Aquela compra do mês, né, que as pessoas vão uma vez para encher o carrinho, aquela compra que você faz para abastecer a sua despensa, essa compra vale a pena normalmente comprar nesses atacados, porque muitas vezes você vai ter um desconto significativo. Por outro lado, tem que pensar bem, porque em muitos casos o desconto ele só vai existir para compras, por exemplo, acima de 6, 12, 10 unidades. Dependendo do tamanho da sua família, pode não ser um bom negócio, porque você pode, primeiro, tem que tomar cuidado com a questão de perder desperdício, né? Olhar muito o data de vencimento, para ver se de fato aquela quantidade que você vai comprar está dentro do prazo que você estima como prazo, né, de você utilizar. Agora, aquela compra ocasional, faltou uma coisa, aí normalmente o supermercado do bairro é mais adequado, mesmo que você vai pagar mais caro, porque não compensa você ir no atacarejo para comprar um item, tá? O custo do combustível às vezes não vai superar a diferença de preço. Professor, para finalizar aqui, o senhor tem mais alguma coisa para falar? Mais alguma dica? No geral, né, eu já disse aqui as questões mais importantes, mas para finalizar eu quero reforçar que é importante do consumidor fazer pesquisas, né, nesse cenário de aumento de preço, porque como eu disse, esse aumento de preço ele ocorre de forma desigual entre os produtos, entre regiões e entre as marcas, então fica atento a essa questão. Professor, muito obrigado por todas essas dicas, viu? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Pessoal, não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook e também toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço e até logo, até o próximo Na Ponta do Lápis. Terça-feira é dia de adote um bichinho. Nós temos cachorrinhos, gatinhos esperando por um lar amoroso. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas está com uma sessão de fofuras. São 2 filhotinhos lindíssimos, à espera de um lar responsável. Eles estão com a protetora Luana. São lindos filhotes para adoção responsável. Como qualquer filhote, tem energia para brincar e requerem atenção e paciência. A branquinha é a fêmea e o marronzinho é macho. Eles estão com 50 dias e o adotante vai assumir e seguir o protocolo de vacinação, assim como a castração aos 6 meses. Para adotar um bichinho da Associação Amigos dos Animais de Campinas, entre no site e preencha a ficha de interesse. E os protetores independentes têm focinhos para serem adotados. Esses 2 irmãozinhos são adultos, vacinados, vermifugados e castrados. Eles são bem dóceis e se dão super bem com criança e outros pets. Um se chama Bart e o outro Billy. Essa linda cialatinha se chama Gaia, carinhosa e brincalhona. É uma filhotona de 1 ano, já está castrada com FIV e FeLV negativo.
vermifugada e despulgada. A adoção é somente para casa ou apartamento telado sem rota de fuga. Se encantou? Entre em contato com a protetora Daniele. Alaska é um husky siberiano de porte grande, com 2 anos de idade, macho e castrado. Ele foi resgatado da rua, cuidado com muito amor e carinho. Ele é extremamente dócil e brincalhão, se dá bem com cães e tem muita energia. Ele não lida muito bem com crianças. Ele precisa de uma família que tenha muito tempo, condições financeiras, espaço e de preferência com outro doguinho para ele poder brincar bastante. Alison é uma gatinha mamãe que já cuidou muito bem dos seus filhotes e será castrada brevemente. Ela é muito carinhosa e sociável, tem por volta de 2 anos, está vermifugada, despulgada e é negativa para FeLV e FeLV. Abra seu coração para uma tigrinha mamãe. Se você se interessar, entre em contato pelo Insta, @resgatinhos_Juliana Amarante. Esses lindos filhotes para adoção também são dos resgatinhos. Uns bebês de 40 dias que estão despulgados, vermifugados e são negativos FeLV e FeLV. Se você gostar de algum deles, é só entrar em contato com o Instagram da ONG. E o DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem bichinhos aguardando um lar. Francis é um vira-latinha bastante assustado. Ele já passou por dias muito difíceis e maus tratos. Ele foi resgatado, passou por observação e tratamento para se fortalecer. Ele também recebeu vacina, microchip e vermífugo. Ele está castrado e está aguardando por amor e responsabilidade de um adotante. Esse branquinho e magrelo é o Esperto. Isso mesmo, ele só tem a cara de bobo e o nome dele combina com a sua inteligência. Esperto está vacinado, microchipado, vermifugado e castrado. Juninho é um cão jovem e dócil, microchipado, vacinado, vermifugado e castrado. Ele está aguardando ser adotado por um lar responsável que não o deixe correr riscos. Bel é uma cachorra jovem, muito boazinha e agitada. Já está saudável, foi vermifugada, microchipada, vacinada e castrada. Agora essa fofura poderá ser adotada por uma família responsável. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichos. Amanhã, quarta-feira, o sol volta a aparecer com mais intensidade, a nebulosidade diminui e a temperatura volta a subir. Não tem previsão de chuva para Campinas e região. Sobre as temperaturas, mínima de 15 e máxima de 29 graus. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã no meio-dia ao vivo. Te espero, hein?